membros do seu governo, presidente, por favor, alguns membros do governo de Vossa Excelência, sim, Vossa Excelência inclusive já os afastou. Os alvos e objetos de interesse da organização, né, que seria dominar a fiscalização do contrato de lista Delta, regularização da Fazenda Gama e a bilhetagem do DF-Trans, nenhum deles, né, obtiveram sucesso. Então, isso é um ponto importante para o seu governo, Vossa Excelência aqui já esclareceu. Há também aqui, claro, eu queria reproduzir aqui algumas conversas telefônicas, escutas feitas pela Polícia Federal, em que, obviamente, a organização criminosa demonstra absoluta insatisfação com o governo de Vossa Excelência. O senhor Paulo Abreu, no dia 10 de janeiro, com o senhor Dadá. E daí, Dadá? Aqui é Paulo Abreu. As esperanças acabaram, então, não é? Dadá responde: não, a presidência é impossível, né? Porque o cara lá, o tal de Eduardo Brandão, já tomou de conta. Nós está tentando, né, entre aspas, nós está tentando ver o que a gente consegue aí de uma diretoria. Dadá, os caras nomearam só inimigo da Delta. O que esse povo me ajudou até hoje? Ninguém nomeou nem gari. Logo depois disso, desse evento, o senhor Demóstenes Torres faz aqui no Senado um discurso pedindo o impeachment de Vossa Excelência. Depois tem uma outra, do Dadá novamente, que além de Araponga, passou também a fazer o trabalho de chantagem e de pressão em figuras governamentais. Para o cara cair, são 3 ou 4 meses depois do discurso. Marcelão, pois é, falei isso. Nós não é contra a proposta do governador, não. Você sabe como é que as coisas aqui funcionam. Aí ele falou, porra, desculpe, mas está aqui. Domingo mesmo, teve o negócio do Paulo Tadeu. Estava tudo certo. Paulo Tadeu foi e mudou todo o quadro, entendeu? Então tá difícil. Depois tem uma outra conversa, mais uma apenas. Cachoeira e Jairo Martins. Cachoeira, mas eu mandei tomar naquele canto. Só não vai bater nele, no Agnello, até ele apanhar, até ele aprender, virar homem. Jairo Martins, e a época vai bater no Agnello, tá? São 3 páginas aí contra o governo do Distrito Federal. O mesmo modus operandi que utilizaram contra a cúpula do Ministério dos Transportes, que também está divulgado em toda a imprensa. Dadá, esse mês já foi feito alguns cortes aí. Cortaram o caminhão nosso, mandando uma porrada de gente embora, vai mandar mais gente embora esse mês. Ele acha que o tubo vira. Hora que virar o contrato. Se estiver dando lucro, eu vou voltar, mas agora não tem condições não. É ele, Cachoeira, é ele, Agnello. Esse bosta, malandro, pilantra, vagabundo, esse bosta. Então libera o gordinho, né? Cachoeira, agora ele cai. Você tem que avisar que eles vão apanhar, entendeu? Vão continuar apanhando. A pergunta que eu faço, fica claro, obviamente, que no caso do governo de Vossa Excelência, a organização criminosa estava absolutamente insatisfeita com os rumos e que os negócios da Delta e desses outros alvos de interesse estavam tomando. Pergunta que eu faço. Vossa Excelência foi chantageado pessoalmente ou por intermédio de terceiros? Deputado Maurício Quintela Lessa, agradeço a sua pergunta e recapitular, inclusive, essa cronologia que é tão elucidadora, mas não tive nenhuma abordagem, nenhuma chantagem por parte dessa organização. Isso que está aí, que Vossa Excelência relata com muita precisão, não correspondeu a uma ação diretamente comigo, não teve um contato, um telefonema. As tentativas foram feitas de aproximação com alguma área do governo, que também não deu nenhum tipo de prosseguimento a isso. O senhor teve, nesse período, governador, algum contato pessoal com o senador Demóstenes Torres? Ele interferiu de alguma forma, ou pediu de alguma forma benefícios ou alguma ação do governo em relação a beneficiar esses negócios que foram alvos dessa organização? Não interferiu, deputado Maurício. Não interferiu, nunca me pediu. Eu sempre tive uma relação absolutamente cordial com ele. Fomos parlamentares aqui, na mesma época aqui, no último mandato meu de deputado federal, e nunca pediu. A da gravação mostra, inclusive, que tem uma tentativa, tem diálogos que vão procurá-lo no final de dezembro, antes de tomar posse. Teoricamente, como não teria nenhum problema com a empresa, nem com ele, nem com ninguém, isso teria um ambiente para ter acontecido. Mas eu quero dizer aqui,
peremptoriamente, nunca me ligou, nunca pediu nada sobre a Delta. Então, o governador, a que o senhor atribui, se o senhor puder atribuir, claro, motivos para que o senador Demóstenes Torres tivesse pedido o impeachment de Vossa Excelência de forma tão incisiva do plenário da tribuna do Senado Federal? O que eu imagino, deputado Maurício, é fruto desse debate todo que tanto a Comissão de Ética como a CPI tem feito, e com as revelações das interceptações telefônicas fartas, tem muitas orientações pedido direto ao senador Demóstenes para fazer isso, fazer aquilo. E tem orientação claríssima nesse sentido. Pode mandar bater, libera o Demóstenes. Então, e isso corresponde com ações concretas e com um grau de violência completamente desmedida, caso houvesse uma insatisfação aqui no Distrito Federal, ser solidário a alguém aqui, enfim. Mas as degravações mostram isso. Pior do que isso, mostram que tem gente daqui, do submundo do crime do Distrito Federal, fornecendo material e dossiês para ele. O próprio Dadá, em um diálogo desse, faz referência a isso, que ele está recebendo dossiê de bandidos aqui no Distrito Federal. Está lá, não sou eu que estou falando, está na degravação e à disposição de Vossa Excelência. E, portanto, eu acho que só posso dar essa explicação porque sequer tive algum problema individual com ele, em absoluto, nunca. Pelo contrário, eu relatei aqui na introdução desse depoimento que a relação era extremamente cordial. Um outro ponto que recai, não sobre Vossa Excelência, claro, ninguém é responsável pelos atos de terceiro, mas grampos da Polícia Federal mostram que 2 assessores do Cachoeira, em diálogo com o senhor Cláudio Monteiro, combinam o pagamento de R$20 mil a ele e mais uma mesada de 5 mil, em troca de uma indicação do integrante do grupo para a SLU. O que eu pergunto a Vossa Excelência em algum momento tomou conhecimento, antes, obviamente, disso ser exposto na mídia, de que isso poderia estar acontecendo? Esse integrante foi efetivamente nomeado, e quais as medidas que Vossa Excelência tomou depois que isso veio à tona? Pediria meus 3 minutos também. Só tenho mais uma pergunta. Sequer, deputado Maurício, sequer tomei conhecimento disso. O Cláudio Monteiro nega peremptoriamente que nunca recebeu dinheiro desse grupo. Esse diálogo data de janeiro, que Vossa Excelência se refere, data de janeiro de 2011, janeiro. Hoje, com a degravação da Polícia Federal, nós sabemos que esse grupo tentou emplacar um nome para a presidência do SLU. Esse nome chama-se Paulo Abreu. Esse nome sequer chegou a mim. Sequer chegou a mim. Nem para o Cláudio Monteiro, nem para ninguém. Tanto é que o que eu indiquei, o Paulo Abreu não chegou a ser nomeado? Não chegou a ser nomeado, sequer ser cogitado na esfera de decisão. Porque eu indiquei o João Monteiro, delegado da Polícia Civil e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Portanto, não bate a tentativa de cooptação do Cláudio Monteiro, porque sequer a pessoa que foi indicada correspondia à vontade do grupo. Mesmo assim, ele teve uma atitude firme, pediu para sair, para se defender, botou seu sigilo bancário, telefônico, enfim, tomou todas as providências para provar sua inocência, desvinculando isso da ação de governo, uma atitude correta, e vai provar seguramente a veracidade ou não desses fatos. Governador, o senhor Cláudio Monteiro, além de ter sido assessor de Vossa Excelência, também era amigo, só para ilustrar e constar, é importante, já que nós vamos ter quebra de sigilo bancário e fiscal, enfim, o senhor tomou algum dinheiro emprestado em alguma ocasião, enquanto governador do estado, com o senhor Cláudio Abreu, depositado em conta? Não, eu não conheço o Cláudio Abreu. Cláudio Monteiro, desculpe. Não me lembro, provavelmente não, porque eu não me lembro, ele é muito meu amigo, se tivesse necessidade poderia fazer, mas não me lembro nenhuma vez. Então. Foi ventilado também na imprensa, governador, foi ventilado, também é polêmica, a história da compra da casa. Obviamente a casa de Vossa Excelência foi paga com o dinheiro de Vossa Excelência, não foi, foi paga com o dinheiro de Vossa Excelência. Qual a renda familiar
se for possível colocar agora, de Vossa Excelência, e se ela seria compatível com a compra dessa casa. E de que forma se deu o pagamento desse imóvel? Seriam minhas últimas perguntas. Eu posso disponibilizar. Eu posso pegar... O senhor poderia depois informar a CPI por escrito? Isso Pois não. nós ficaríamos satisfeitos. Não teria dificuldade nenhuma, faço isso com o maior prazer, porque está tudo documentado, além de estar já na declaração, com a disponibilidade também do sigilo, isso comprova plenamente. Mas posso adiantar que basta um ano da minha renda para poder adquirir isso. Bom, eu quero agradecer o esclarecimento de Vossa Excelência, dizer que me sinto plenamente satisfeito com as respostas. Vamos, obviamente, Vossa Excelência já disponibilizou a sua quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Vamos debatê-la e verificar a necessidade de se quebrar ela oficialmente amanhã. E eu não tenho dúvida que essa quebra também servirá, né, para, de uma vez por todas, esclarecer todas essas questões que foram colocadas aqui no CPI. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Maurício Quintela Lessa. Passo a palavra ao último dos oradores e aí vou ouvir o senador Randolph, dos autores. Entre os autores, o último, o deputado Rubens Bueno, autor do requerimento número 280. Vossa Excelência terá o seu tempo regimental acrescido de 3 minutos, como estou dando a todos os senhores autores. Senhor presidente, no depoimento inicial do governador Agnello, ele fala de que os requerimentos foram assinados por seus opositores. Eu assinei em nome da bancada do PPS 3 requerimentos. Aliás, 4 requerimentos. Convocando o ex-governador Arruda, de quem fomos aliados, convocando Marconi Perillo, de quem somos aliados, convocando o governador Cabral, de quem somos aliados, e o governador Agnello, de quem fomos aliados até recentemente. Então não há nenhuma discussão e quero fazer um reparo a esse depoimento de que aqui os opositores estão convocando o governador. De outro lado, quando o governador fala da questão do lixo urbano e fala que aqui diminuiu custos, eu voltei no tempo e a memória, quando o prefeito, e assumi em 93, portanto vai fazer agora cerca de 20 anos, lá também encontramos uma situação caótica com relação a isso. Mas em poucos meses, 3 a 4 meses, nós resolvemos a questão. Fui prefeito em Campo Mourão, diminuímos custos para 1/3 do que se praticava. Exatamente no mesmo modelo de quilometragem, sem pesar e não ter a fiscalização adequada. Marco regulatório e fiscalização, quem faz é o poder público. E quando vejo que o governador fala que diminuiu custos com relação a isso, eu digo que nada mais está fazendo do que cumprir seu dever. Portanto, não merece elogio, nem oba-oba, está cumprindo com o seu dever. E também, eu acho que vale a pena o governador levar às hostes do seu partido os grandes escândalos de lixo e transporte urbano do Brasil começaram exatamente no seu partido, seja Campinas, seja Ribeirão Preto, seja Santo André, com resultados nefastos, até do ponto de vista de desaparecimento de pessoas e assassinatos. E que isto não se leva a devida consideração, até porque respira no fundo ou suspira no fundo aqueles que estão tentando ainda acobertar esse tipo de crime. Senhor governador, eu quando vejo o seu depoimento, e aí vejo a sua palavra com relação ao seu governo e fala sobre vários itens, repetindo um pouco o script aqui do governador Marconi Perillo, de falar das obras do seu governo, usar o tempo, não é? Eu chamo a atenção para uma posição que me parece importante, voltando. Eu também na mesma situação do governador Marconi Perillo, vamos falar da casa. Já que tem tanta coisa, eu passei os olhos rapidamente e vi aqui, governador, tentáculos da contravenção, vida multiplica patrimônio de Agnello Queiroz.
do apartamento à mansão sem financiamento. Franquias repassadas para parentes. Governador teria dívida tal. Vida política multiplica patrimônio de Agnello. Denúncias de corrupção do Ministério de Esportes, ONGs e tanta coisa. Não é? E vai por aí afora, quer dizer, aqui a Operação Kung Fu. Até gente morreu nesta guerra das ONGs, que de repente criou-se aqui um novo estamento do poder público brasileiro através das ONGs, em prejuízo das boas ONGs que funcionam no Brasil. É o tal do Operação Shaolin. E tanta coisa que está aqui anotado que se perde no tempo. Quebra de sigilo, o STJ quebrou o sigilo do governador e vai por aí fora. Mas o que chama a atenção é o seguinte. Primeiro, eu queria perguntar ao senhor o seguinte. A servidora pública Juliana Roriço Aiden Alves e Santos e o marido, advogado Glauco Alves e Santos, donos da Saúde Import, que comercializa produtos hospitalares, venderam para o senhor em março de 2007 uma mansão no Lago Sul, área nova de Brasília, por R$400 mil. O valor de mercado de casa dessa região era de pelo menos 2 milhões. Aí pergunto, é verdade que a casa que o senhor adquiriu em 2007 tinha como proprietário o advogado Glauco Alves e Santos e a mulher dele? Quanto o senhor pagou pela casa? É verdade, paguei 400 mil pela casa. É verdade que em fevereiro de 2008, 4 meses após assumir a diretoria da Anvisa, o senhor assinou pessoalmente o alvará de funcionamento da Saúde Import? Essa pergunta é muito boa, deputado Rubens Bueno, porque, primeiro, quando o senhor faz também esse levantamento, confirma justamente o que eu falei no meu pronunciamento, a orquestração, a deslealdade, a mentira, porque tudo isso, desse pequeno repasse aí, eu não tenho sequer uma denúncia contra mim, um processo contra mim. Eu vou passar aqui a mão do presidente, já passei todos os nada constas, de todas as áreas, não tem um único contra mim. Segundo, eu adquiri a casa desse casal, o Glauco é um advogado, a esposa dele é uma empresária, e isso foi antes de eu ser diretor da Anvisa. Foi no final, quando estava terminando o mandato de 2006, estava terminando o mandato, até o começo de 2007. Eu só fui diretor da Anvisa em novembro de 2007. Então, a má-fé, a desonestidade, a covardia é tamanha que eu poderia supor que eu ia virar diretor da Anvisa 9 meses ou 10 meses depois e, portanto, ia favorecer alguém que tem uma empresa e se referir a funcionamento, a atestado de funcionamento. Sabe quantos atestados de funcionamento a Anvisa deu na minha época, no último ano? 8 mil atestados de funcionamento. É um atestado absolutamente mais simples, não é um atestado de boas práticas, que a Anvisa local faz uma inspeção, obedece um rigor absoluto de resoluções, etc. Então, um atestado simples que é feito pela Anvisa do Estado e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, faz a assinatura do certificado e às vezes emite 500, 1.000, 2.000. Então, o grau de desconhecimento associado com a má-fé absurda faz levar a uma denúncia como essa, como se pudesse ter relação com uma compra de uma casa que aconteceu 10 meses antes de eu virar diretor da Anvisa. E todos aqui são políticos, sabem muito bem que para você ocupar um espaço desse, o que significou de negociações, disputas de várias candidaturas, etc., já que a diretoria da Anvisa é uma diretoria de grande importância para o nosso país, de grande prestígio para qualquer pessoa que assuma essa diretoria. E puder imaginar que 10 meses depois você pode se transformar em diretor da Anvisa e, por conseguinte, vou beneficiar uma pessoa que comprei uma casa há 10
Isso faz parte, o seu exemplo é espetacular, porque faz parte dessa orquestração que ela não é só maldosa, né? Ela é de um grau de desonestidade absurdo, porque o mínimo que a pessoa podia olhar é isso quando comprou e quando saiu o certificado. E se tem a relação de Anvisa com uma coisa dessa, e isso foi reproduzido, deputado Rubens Bueno, largamente por vários veículos, largamente. E sabe dessa explicação, mas faz por má fé deliberada. Então, eu te agradeço demais ter colocado isso, porque eu teria que ter futurologia, a pessoa também, e mais, eu ia saber do futuro que eu ia virar diretor da Anvisa, inclusive que era pouco provável que eu virasse diretor da Anvisa, se quiser saber aqui, que o presidente Lula, na época, achava que eu não devia ir para uma atividade dessa que fica muito técnica, etc. E virei por uma questão conjuntural. Mas como é que ia saber isso 10 meses antes? É um absurdo completo. Em janeiro de 2008, o Dr. Glauco e a doutora Juliana incluíram suas irmãs como sócias majoritárias do restaurante Bom Grillet, em Brasília. O senhor já era diretor da Anvisa. Sim. É isso? Sim. Aí a relação privada, empresarial. Sim, e aí... Depois que eu adquiri minha casa, claro que tive proximidade e conhecimento com as pessoas. Agora, se a pessoa faz um negócio, declara o seu imposto de renda, tem renda para isso, qual é a condenação? Qual é o crime que tem nisso? Isso é um absurdo. Então, qualquer parente de Vossa Excelência então... ou de qualquer parlamentar que está aqui, de senadores, de deputados, de governadores, de prefeitos, eles estão ceifados de fazer qualquer tipo da sua atividade particular. O que tem que ver é se não tem renda, se não está declarando imposto de renda, se teve má fé. É isso que tem que ser visto. Mas fazer uma ilação dessa, que uma atividade eminentemente privada, particular... né? Possa interferir na vida privada das pessoas, é uma forçação de barra muito grande. Presidente, 2 perguntas. Obrigado, meu estimado Paulo. Claro, o tempo 3 minutos, agradeço. Aliás, está muito boa a relação aqui da mesa com o plenário. Olha, deixa eu só dizer o seguinte, preciso mais 2 perguntas apenas. O restaurante está aí, uma coisa que não é tão simples, é R$1.850.000. Primeiro deu um pedaço, depois deu um pedaço de outro restaurante, e de repente essa é a questão. A outra questão, quando o senhor fala em quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, aí eu pergunto, por que não quebrar os sigilos bancários dessas pessoas envolvidas com a mesma pessoa que foi beneficiada pela Anvisa quando o senhor diretor? E quero finalizar para perguntar o seguinte, o senhor, em 2006, declarou um patrimônio de R$224.000. Em 2006, o senhor declarou um patrimônio de R$224.000. Em 2007, o senhor compra uma casa por R$400.000. Como é que foi esta compra? Foi em dinheiro, foi financiamento? Esta é a pergunta, lembrando que o senhor, inclusive, esta foi uma reportagem que a revista Época publicou. O senhor processou os 2 jornalistas da revista e, ao processá-la, a juíza pediu que o senhor, então, apresentasse o seu imposto de renda para verificar. E a juíza respondeu que o senhor não apresentou o imposto de renda e o multou em R$3.000, além dos honorários e além das despesas de processo junto à justiça. É bom destacar isso, senhor presidente, porque esta ação que o senhor impetrou contra os jornalistas, o senhor perdeu na justiça e foi condenado. E ao ser condenado, ainda fica aqui patente o que a juíza disse. A casa não foi incluída sequer no imposto de renda de Agnello Queiroz. E a juíza disse, isso é a juíza dizendo, não fez prova cabal da regularidade da aquisição da casa e muito menos da sua evolução patrimonial. Isso são palavras da juíza que condenou. Aqui é o respeito que se dá a uma decisão judicial. O líder do PT aqui se pronunciando. Lamentavelmente. Lamentavelmente. É lamentável. Se um parlamentar é lamentável, imagina o líder de uma bancada. Senhor presidente, finalizando então, só para dizer. Então, em 2006, o patrimônio era de R$224.000. Em 2007, comprou uma casa por R$400.000. A justiça, ele disse que comprou com sua economia sua e da sua esposa. E do outro lado disse lá que ele tinha comprado com empréstimo que até hoje não foi esclarecido. Era isso, presidente. Testemunha com a palavra. Senhor presidente, primeiro é que eu não falei nada de empréstimo. Então, segundo é que a sua observação me dá uma grande oportunidade
Primeiro, que toca em um dos pontos, que não é objeto de investigação dessa CPI, mas eu faço questão de relatar, porque se fosse objeto e eu tivesse algum comprometimento com esse grupo, com Cachoeira, com Delta, etc., talvez Vossa Excelência fizesse uma pergunta referente a esse assunto, mas como não tem, Vossa Excelência entra justamente em um dos pontos que sofri de ataques que eu relatei aqui. Um foi precisamente esse que Vossa Excelência falou. Essa matéria que está se referindo aconteceu em abril de 2010. Essa matéria tentou me tirar da disputa eleitoral no Distrito Federal. Tentou me tirar da disputa eleitoral no Distrito Federal. Um grau de covardia extrema, porque quando fui abordado, sabe o que eu fiz, deputado Rubens Bueno? Eu quebrei o meu sigilo bancário e fiscal para o jornalista, achando de boa fé, achando que se tratava de uma pessoa que buscava verdade. Eu peguei, aqui era deputado há anos, de um dia para outro, levantei todo com o Banco do Brasil aqui, a minha conta bancária, botei na mão dele, peguei minha declaração de imposto de renda minha e de minha esposa, entreguei para ele, que era só fazer uma soma da minha renda com a de minha esposa, e isso foi recusado a fazer. Fiz uma matéria mostrando que não tinha lastro, não tinha renda para ter aquisição, quando materialmente está absolutamente explicado. Tive que fazer, porque estava na véspera de uma inscrição de uma candidatura, tive que fazer uma auditoria no meu imposto de renda, que eu vou passar para o presidente a auditoria do meu imposto de renda da minha esposa, mostrando que tinha patrimônio e lastro para aquisição da casa. Provei isso, provei para o meu partido, provei para a sociedade. Foi um debate intenso nisso, é luta política, o senhor deputado Rubens Bueno, luta política. Espero que o senhor nunca seja vítima de uma coisa dessa. E isso ficou tão desmoralizado que esse jornalista virou um inimigo meu mortal. Ele promete a quatro cantos que me caçam em qualquer lugar e fez disso uma luta de vida ou morte, porque ficou absolutamente desmoralizado, porque não tinha razão. É claro que eu tinha que processar, e o processo está nessa instância. Os advogados acharam que não devia apresentar as duas, a minha declaração com a de minha esposa, e por isso a decisão. Isso será reparado absolutamente, vou fazer isso, e portanto vou comprovar mais uma vez, como comprovei naquela luta política que queria me tirar da eleição e não conseguiu me tirar da eleição de 2010, era proposital, eu acho que Vossa Excelência conhece muito bem esses jornais que eu estou me referindo, e, portanto, isso ficou desmascarado. E depois disso, se eu pegar matérias dele posteriormente a esse episódio, você vai ver a quantidade de matérias contra a minha pessoa. Virou um negócio pessoal, isso não é coisa de profissional. Isso tem outro nome, mas dá oportunidade. Esse é mais um episódio, né, da tentativa de moralização, com a mentira, com a falsidade, plantando, não sendo justo com a matéria, porque eu tive a grandeza e a hombridade, que dificilmente recebi uma bronca do meu advogado na época. Como é que você chega para o jornalista e entrega seu sigilo bancário e sua receita? Como é que faz isso? E eu achando que ele queria tratar da verdade, e ele não conseguia fazer uma soma da minha renda com a da minha esposa para provar que tinha lastro? Muito obrigado pela sua... Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou com o meu sigilo quebrado no Ministério Público também, o que dará completa averiguação disso. Eu que ofereci, como estou fazendo assim. Eu sei que são poucas pessoas que topam fazer isso, colocar o seu sigilo à disposição. Mas eu já tinha colocado para ele, para fazer a matéria antes, com o Ministério Público, e faço hoje com a CPI. É isso. Muito obrigado, que o senhor deu uma oportunidade muito boa para que eu pudesse esclarecer mais uma daquelas tantas que eu citei aqui, mais uma atitude de fazer um ataque absolutamente sem veracidade. Apenas para constar, o nome da juíza é Priscila Faria da Silva. Usando, e espero que das próximas vezes com melhores critérios dessa comissão, o artigo 14, o senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, quero lhe agradecer pela utilização do artigo 14. Adianto, inclusive, para
contribuir com os trabalhos da mesa, tenho 5 minutos, cederei 2,5 ao deputado Miro Teixeira, que também foi citado. Para Não, Vossa Excelência usa o seu tempo. Aí é inovação. Aqui no... Aí é invenção mesmo. Aí é invenção mesmo. Use o seu tempo que está passando, por favor. Seria a máxima. Seria a máxima de que se colar, se colou. Né? Aí é artigo 7,5, não dá. Artigo 7,5 não tem. Não, seria dentro dos 5, mas perfeitamente. Aí é demais. Meu querido deputado Miro será assim prejudicado. Bora. Presidente, então, eu queria cumprimentar o governador Agnello pela sua disposição de quebra do sigilo. É importante destacar e é importante ficar claro, e acredito que é esta a disposição do governador, que a quebra do sigilo será bancário e fiscal. Da mesma, bancário, fiscal e telefônico. Obrigado, deputado Vacareza. Da mesma forma, eu creio que torna inevitável amanhã que nós apreciemos e deliberemos da mesma forma pela quebra do sigilo do governador Marconi Perillo. Dessa forma, eu quero destacar, inclusive, desde o anúncio, governador, de sua quebra de sigilo, as redes sociais têm elevado a tag quebra o sigilo também Perillo para os 10 TTs, para os 10 mais dos TTs do Brasil. Portanto, eu creio que torna-se inevitável amanhã que essa comissão parlamentar de inquérito proceda às 2 quebras do sigilo bancário, fiscal, telefônico dos governadores. Perfeito, mas perfeito. Então terá que ser autorizado, assinado aí ao final. Mas é questão de forma, ordem dos fatores aí não alterará o produto. Entretanto, tem algumas questões que restam que, para mim, o governador está indo bem no seu depoimento. Tem algumas questões, entretanto, que restam em dúvidas, que precisam ser esclarecidas, mas creio que o governador esclarecerá até o final desse também longo depoimento. Por exemplo, o governador disse que nunca trocou um telefonema com o senhor Cláudio Abreu. Entretanto, nós temos uma interceptação telefônica da Polícia Federal no dia 10 de maio de 2011, entre o senhor Carlos Cachoeira e o senhor Cláudio Abreu, onde o senhor Cláudio Abreu diz nessa interceptação telefônica que estava almoçando com o governador. Essa questão não está bem explicada. Eu quero acreditar que o governador, no transcorrer do seu depoimento, esclarecerá, que já foi perguntado sobre isso algumas vezes e, no meu entender, não ficou devidamente explicado e esclarecido esse aspecto do depoimento do governador. Ao passo que a questão também apresentada pelo deputado Rubens Bueno, no meu entender, também sobre a evolução patrimonial do governador, não está esclarecida. O governador tem, no meu entender, se reportado a fazer primeiramente, em especial, um ataque ao argumentador e não a resposta objetiva ao argumento. Seria importante uma resposta objetiva, clara, sobre essa questão da ampliação do seu patrimônio, que foi noticiado pela revista Época e foi renoticiado no último final de semana pelo jornal o Globo. De qualquer forma, é importante e quero destacar a disposição do governador na abertura do seu sigilo, que o façamos amanhã em deliberação em relação ao governador de Goiás. Obrigado, senador Randolfo. Eu peço a atenção dos senhores. Nós vamos começar agora, por favor, a atenção dos senhores, no mesmo diapasão que nós produzimos ontem. Vamos iniciar com a lista de inscrição dos oradores. A cada 3 inscrições, um líder, certo? A cada 3 inscrições, um líder. Chamando o primeiro inscrito. Aos não membros da bancada, os senhores que são não membros estão nos dando a oportunidade de suas visitas, são todos muito bem-vindos. Efetivamente, nós temos prioritariamente que chamar os membros, né, titulares e suplentes. Aqui nós estamos tratando os titulares e suplentes com a mesma performance, da mesma forma, chamamos a todos de forma igual. Só para confirmar, né? Eu sou o primeiro líder inscrito, presidente, é isso? Com toda a sua ansiedade.
E vamos fazer essa dosimetria. São 10 minutos. Como aos autores, por causa do Francisquini, eu dei 3 minutos, e na isonomia aos autores eu dei mais 3 minutos, e em respeito aos 30 inscritos e aos 8 líderes que estão aqui, eu serei implacável nos 10 minutos. Serei até, não quero ser deselegante, mas tocou a campainha, os senhores terão 1 minuto e eu passarei imediatamente a palavra seguinte. Eu e o presidente Paulo Teixeira, que vamos assumir. O primeiro orador inscrito é o deputado Carlos Sampaio, que terá o tempo de 10 minutos. Com a palavra, senhor presidente, nobres relatores, meus pares, eu inicialmente peço licença para fazer uma breve digressão e em seguida iria às perguntas. Primeiramente, senhor presidente, eu faço um registro aqui. O governador, aqui na condição de depoente, deixou claro que a sua vinda aqui foi um gesto de opositores. E eu queria dizer a Vossa Excelência que essa CPI é formada por 30 membros, 6 da oposição, 24 da base aliada de Vossa Excelência. Vossa Excelência não está aqui por um ato de oposição. Vossa Excelência está aqui porque os pares que integram os partidos da base aliada de Vossa Excelência houveram por bem convocá-lo em razão das referências na Polícia Federal. Não é gesto de oposição que tem 6 membros, de 30. É gesto de pessoas ligadas ao seu partido que entenderam que, em razão das menções feitas ao seu nome pela Polícia Federal, efetivamente Vossa Excelência deveria prestar esclarecimentos. Faço também uma outra argumentação importante. Os gestos nobres, eles devem existir sempre, e não somente quando eles nos são convenientes. Vossa Excelência, sabendo do envolvimento do seu nome, não da sua pessoa, mas do seu nome, sabendo que pessoas do seu governo foram por Vossa Excelência demitidas ou pediram exoneração, não teve a nobreza de se apresentar voluntariamente a essa CPI, como fez o governador Marconi Perillo. Vossa Excelência não teve esse mesmo gesto, já que se é nobre para quebrar o sigilo, deveria ser nobre para apresentar-se a essa CPMI voluntariamente, como fez o governador Marconi Perillo. E vou mais além, senhor governador. Ao que sei, e preciso checar essa informação, Vossa Excelência já quebrou o sigilo de Vossa Excelência num dos procedimentos investigatórios instaurados contra Vossa Excelência. Se isso é fato, que Vossa Excelência já quebrou o seu sigilo em procedimentos investigatórios contra Vossa Excelência, retiro a nobreza do seu gesto, porque o seu sigilo já foi quebrado. Vossa Excelência não autoriza a quebra do sigilo por essa CPI. Essa CPI poderia perfeitamente pedir o compartilhamento das provas no inquérito em que Vossa Excelência teve o sigilo quebrado. São considerações preliminares que eu finalizo com a seguinte argumentação. Vossa Excelência teve uma postura, enquanto hoje aqui depoente, ao afirmar que é contra os jogos de azar, contra os bingos. Vossa Excelência tem uma postura completamente diferente como ministro dos esportes. O presidente Lula, eu repito aqui o que disse ontem, no dia 3 de fevereiro do seu primeiro ano de mandato, apresentou uma mensagem ao Congresso Nacional legalizando os bingos. Eu não vi ninguém desmentir isso aqui. Vossa Excelência era o ministro dos esportes. Mais adiante, 3 de outubro desse mesmo ano de 2003, Vossa Excelência indica como um dos membros para compor uma comissão interministerial de um decreto do senhor presidente da República, no dia 3 de outubro de 2003, Vossa Excelência indica o senhor Cláudio Monteiro. Presidente, dá para pedir silêncio, presidente, ninguém ouve. Vossa Excelência indicou o senhor Cláudio Monteiro pelo Ministério do Esportes para integrar uma comissão que, segundo o presidente Lula, autor do decreto, e o ministro da Casa Civil, o ministro José Dirceu, que subscreveu o decreto, era um decreto para estudar a legalização dos jogos de azar, do bingo particularmente. Então, Vossa Excelência tem uma postura diferente hoje, dizendo que é contrário. Eu quero crer que tenhamos sempre uma postura que não pode se curvar conforme aos ventos, ora para um lado, ora para outro. Ou Vossa Excelência era favorável ao bingo e, como ministro, designou um membro e subscreveu um decreto, ou Vossa Excelência, hoje, por conveniência, está dizendo que é contrário ao bingo. E uma última referência aí se refere à família forense, a que integro como promotor de justiça. Vossa Excelência disse aqui hoje, respondendo aos questionamentos do deputado Rubens Bueno, eu tive que provar
a sociedade que tinha dinheiro e receita para comprar aquela casa. Eu tive que provar ao PT, de fato, Vossa Excelência deve ter provado à sociedade e ao PT. Vossa Excelência só não provou a juíza de Brasília, quando Vossa Excelência processou os jornalistas, dizendo que ele agiu de má fé, que ele foi uma pessoa que fugiu às regras do profissionalismo do jornalismo. Vossa Excelência teve a oportunidade de dizer toda a sua indignação, colocar toda a sua insatisfação num processo judicial que o condenou pelo fato de Vossa Excelência não ter confirmado que tinha condições de adquirir aquela casa. Se Vossa Excelência aprovou ao PT um processo de exaustão, se Vossa Excelência aprovou a sociedade num processo de exaustão, Vossa Excelência não provou a justiça do seu Estado, do Distrito Federal. Vossa Excelência, segundo a juíza, não demonstrou que tinha condições de adquirir aquela casa e, portanto, os jornalistas falaram no entender dessa mesma juíza a mais pura verdade. Agora eu passo as perguntas a Vossa Excelência. Presidente Paulo Teixeira, dá para pedir silêncio, porque é uma estratégia aqui. Quando um membro da oposição fala, aumenta o ruído. Eu quero, embora discordando do argumento, só discorde do governo. Mas quero pedir silêncio a todos e atenção ao orador na tribuna, a todo tempo. Aliás, é uma das condições para concentração e entendimento do enredo desse processo. Eu agradeço a intervenção e pediria que só me desse os 20 segundos que eu perdi agora. Serão dados os 20 segundos. Senhor governador, uma pergunta bastante objetiva. Eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse um pouco mais a questão da sua visita à Vitapam. A pergunta muito objetiva: quem convidou Vossa Excelência para essa visita? Fui convidado pela empresa Vitapam. Haviam outros sócios do senhor Carlos Cachoeira nessa ocasião que o senhor foi visitar? Várias pessoas lá, não sei grau de sociedade, mas tinha técnicos, representantes da empresa. Eu me refiro à empresa. Sim, a empresa, mas recebi, eu fui lá conversar com... praticamente não fiquei um minuto com... Não, porque Vossa Excelência falou aqui que tinha várias pessoas presentes. Várias pessoas, técnicos, representantes, quem fala tecnicamente da empresa. Isso tudo da Anvisa, eu pergunto da empresa, da empresa também. Da empresa. Bom, da empresa eu quero só dizer a Vossa Excelência que quando o senhor fez a visita, os sócios eram a Andréia, a esposa dele, e o Adriano, o cunhado dele. Portanto, eles eram os sócios da Vitapam. Vossa Excelência não fez uma visita aos sócios. Vossa Excelência fez uma visita aos familiares do Cachoeira, que eram os donos. Não, eu visitei a empresa. Na empresa conversei com os técnicos que estavam lá, representantes que conhecem a parte farmacêutica. Quem visitou? Presidente. Por favor, quem convidou Vossa Excelência, senhor governador? A empresa. Eu peço só ao deputado Onyx Lorenzoni, deputado, que tem um orador na tribuna e Vossa Excelência respeite o orador na tribuna. Eu estou respeitando, por mas favor. Eu quero preservar, porque é uma pessoa atrás do governador que já por 4 ou 5 vezes se manifesta devidamente e não tem o direito de estar lá e fazendo deboche do parlamentar. Ele não tem esse direito. Eu quero aqui. Tira ele de lá. Eu quero restabelecer a questão aqui. Por favor, a imprensa também. Eu peço a essas 2 jornalistas, fotógrafos aqui. Os advogados, ok. Agora, assessor debochando de parlamentar, não pode admitir. Eu quero dizer o seguinte. Eu vou congelar o tempo de Vossa Excelência em 3 minutos. Vou retomar em 3 minutos. Ontem, quando o senhor governador Marconi Perillo fez o seu depoimento, ele estava acompanhado do seu advogado, Antônio Carlos Castro, à sua direita. Que não se manifestavam. Ele se manifestou e 3 assessores atrás que não se manifestavam. Os 3 não tinha direito ontem e não tem hoje. Eu peço Vossa Excelência que, se Vossa Excelência quiser utilizar a palavra junto comigo, eu pediria para Vossa Excelência pelo menos sentar-se aqui ao meu lado. Eu estarei com muito prazer ao lado de Vossa Excelência. Como é que bloqueia aqui? Eu quero bloquear porque eu vou terminar. Eu estou presidindo essa mesa e não vou perder a autoridade para Vossa Excelência. Eu quero dizer que ontem, durante o depoimento do governador Marconi Perillo, ele estava acompanhado do seu advogado, Antônio Carlos de Castro Machado, que falou a todos os momentos, passando bilhete, recomendações ao seu cliente. Inclusive, recomendações foram fotografadas e publicadas hoje. Ao mesmo tempo, ele foi acompanhado de 4 assessores, que a todo momento
lhe diziam questões e lhe passavam documentos. Portanto, o tratamento hoje dado ao governador Agnello Queiroz será o mesmo, exatamente o mesmo. E todos os seus assessores que estiverem aqui poderão, por isonomia, fazer o mesmo papel que fizeram ontem. E Vossa Excelência não estava aqui no dia de ontem, Vossa Excelência saiu no dia de ontem. Não, eu questionei. Então, quase 6 horas no dia de ontem. Presidente, só um pouquinho. Só um pouquinho, presidente. Eu quero o artigo 14, eu tenho direito. Não, já foi utilizado. Já foi utilizado. Vossa Excelência não tem direito ao artigo 14. Eu lhe ouvi. Vossa Excelência não tem direito ao artigo 14. Questão de ordem. Portanto, o que eu estou querendo é isonomia. Portanto, governador, eu queria dizer a Vossa Excelência... Pode permanecer quem quiser, só não pode debochar. Eu queria dizer a Vossa Excelência que todos os assessores de Vossa Excelência estão autorizados a continuar junto com Vossa Excelência, e qualquer apoio que Vossa Excelência precise, pode buscar junto aos vossos assessores, da mesma maneira que aconteceu ontem com o governador Marconi Perillo, da mesma maneira que eu concedi a palavra quando presidia, quando o senhor Walter Paulo veio aqui, o seu advogado, inclusive, concediu direito à palavra ao advogado. Portanto, não creio que nós estejamos aqui com qualquer problema dessa natureza. Então eu vou devolver, peço aqui para devolver 3 minutos. Senhor presidente. E só peço, eu agradeço. Deputado Carlos Sampaio, eu peço a todos os deputados, eu não vou conceder questão de ordem, porque tem um orador na tribuna. Após o orador, o senhor vai me conceder. Depois eu vou analisar a questão de Vossa Excelência. Vossa Excelência não terá a palavra pelo grito. Esse é um direito que eu tenho. Não terá a palavra pelo grito. Não vai me caçar pelo grito. Não terá a palavra pelo grito. O senhor não vai me caçar pelo grito. Vossa Excelência vai aqui respeitar o regimento. Peraí, é o ex-líder que é o presidente da sessão ou é o atual? Deputado Onyx Lorenzoni. Eu vou devolver a palavra. Deputado, de tumultuar a CPI. Deputado, eu estou salvaguardando o direito que tem. Da Câmara, não aqui. Deputado não aqui. Carlos Sampaio, eu vou devolver. Pega o senador dele, do DEM, que vai ser caçado, espero. Porque não, nós botamos corrupto na rua, vocês trazem de volta. Deputado Onyx Lorenzoni. É para tentar amenizar. Ao orador, os dois deputados, peço aos dois deputados. O senador do DEM, e ele quer aparecer aqui. Deputado de Martado. Aqui o senhor não vai aparecer. Deputado de Martado, deputado Lorenzoni. Eu só peço o seguinte. Eu pedi respeitosamente o tempo para Vossa Excelência. Eu quero dizer que uma intervenção deste tipo, dessa observação, tem que ser feita fora da fala do orador no microfone. Por isso, não lhe concedi a palavra. E vou devolver a palavra ao orador que está na tribuna. Por favor, só um minutinho, deputado. Eu peço que a gente volte aqui 3 minutos para devolver a palavra ao orador que tinha a palavra. Senhor presidente, eu fiz uma pergunta ao governador bastante objetiva, eu gostaria que ele respondesse. Quem o convidou para a visita à empresa Vitapan? O senhor respondeu para mim. A empresa é pessoa jurídica, não fala. Eu visitei uma empresa. Eu vou voltar a pergunta. Eu não visitei familiares de ninguém. Se eu fosse encontrar a família de alguém, a pergunta foi muito objetiva. Na Quem fábrica. o convidou, senhor governador, para esta visita? A empresa. A empresa é pessoa jurídica, senhor governador. O nome de quem o convidou. O senhor está aqui, senhor governador, com o compromisso de dizer a verdade. O senhor está como testemunha. Estou dizendo a verdade. Os seus compromissos são comparecer e estou dizendo a verdade. E dizer a verdade. Quem o convidou? Pessoa jurídica. Já respondi. Não tem voz. Já respondi. Quem convidou Vossa Excelência? Eu já respondi. Deputado Carlos Sampaio, só uma coisa. Senhor presidente. Deputado Carlos Sampaio, eu vou congelar o tempo de Vossa Excelência para não gastá-lo. Mas eu só quero dizer, deputado Carlos Sampaio, que nós estamos fazendo todas as oitivas de uma maneira em que se pergunta, a pessoa responde. Não, olha, por favor. Ele vai constranger o governador. Ele tem vergonha de dizer quem é? Tem vergonha? Tem vergonha? Deputado Carlos Sampaio, eu peço ao deputado que não intervenha, peço também à deputada que não se intervenha. Tem deputados aqui do Distrito Federal, nós estamos aqui numa Câmara Federal, no Congresso Nacional. Deputado Carlos Sampaio. Senhor presidente. Eu quero primeiro falar com Vossa Excelência, depois Vossa Excelência pode argumentar. Pois não. Deputado Carlos Sampaio, todos que vieram aqui, com exceção de um,
as perguntas foram feitas e as respostas foram dadas. Muitos que vieram aqui podem dar respostas insatisfatórias, mas nós vamos respeitar as respostas. Então, nós vamos tratar todas as testemunhas com cordialidade. Cordialidade. E Vossa Excelência foi um dos que reclamou da falta de cordialidade tida em algum momento por algum deputado. Então, eu só peço a Vossa Excelência o seguinte: Vossa Excelência faça a questão, o governador responde a questão. Se Vossa Excelência quiser continuar fazendo as questões, mas vamos ter cordialidade, que eu acho que... Eu concordo com você, eu faço uma única ponderação. As testemunhas aqui no processo judicial têm o dever de cumprir 3 obrigações: comparecer, responder e falar a verdade. É uma obrigação da testemunha. Ele não está... Deixa-me dizer, senhor presidente, ele não disse que não se recorda, disse nada. Ele falou, já respondi. Eu continuei perguntando qual o nome de quem ele convidou, pessoa física. Já respondi e não respondeu, senhor presidente. Olha, foi um convite que ele recebeu, mas eu vou devolver a pergunta a Vossa Excelência. Presidente, foi um convite da empresa, está respondido. 2 minutos. Foi escrito um convite lá. Só um minuto. Só um minuto. Presidente, com a palavra, volta o tempo, 2 minutos, para o deputado Carlos Sampaio. O senhor governador, o senhor disse que nunca esteve em nenhuma oportunidade com o senhor Carlos Cachoeira. Eu perguntei, exceto nessa visita a Vistapam, eu perguntei a Vossa Excelência agora quem o convidou. Vossa Excelência insiste que foi a pessoa jurídica e, portanto, não vai dizer quem é. Quem o convidou, Vossa Excelência não vai declinar o nome. Apenas me dissesse isso, vai declinar o nome ou não? Eu fui convidado por uma empresa. Já entendi. Fui convidado por uma Já estou satisfeito com a resposta de Vossa Excelência. Você trata com pessoas jurídicas. Eu sou um diretor de uma agência, você é convidado por alguém familiar, sei lá quem é familiar. Senhor governador, conforme revelam gravações telefônicas obtidas pela Polícia Federal, Marcelo de Oliveira Lopes, o Marcelão, pediu auxílio de Carlinhos Cachoeira nos negócios que possuía com o governo do Distrito Federal, para interceder a favor dele, Marcelão. Coincidentemente, no ano de 2011, seu governo renovou um contrato de publicidade com a agência de publicidade Plá, pertencente à família do senhor Marcelão. O senhor tem conhecimento que essa agência é de propriedade de familiares do senhor Marcelão? Não tinha conhecimento. A renovação foi feita para todas as agências, não especificamente para essa agência. O senhor acha que é ético manter um assessor seu da Casa Militar, sendo que familiares têm uma empresa prestando serviço ao Distrito Federal? O senhor acha correto? A mãe é a dona? Eu acho que não. Vossa Excelência não estava aqui ou não ouviu que assim que eu recebi uma comunicação da Polícia Federal, a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal, para investigar um caso. Parece que não. Mas eu ouvi. Eu vou fazer uma outra pergunta. Não, eu quero concluir. Não, mas eu quero perguntar para você. Eu quero concluir. Eu quero o governador concluir. Segundo a interpretação telefônica. É para receber a resposta ou é para... Você não responde. O que eu perguntei, você não me respondeu. Respondeu. Eu respondi sim. Respondi sim. Eu respondi sim. Respondeu não. O senhor sabe que não respondeu. Respondi sim. Deixa o governador falar, porra, como deixou ontem. Deputado Carlos Sampaio. Deputado Carlos Sampaio. Vossa Excelência fez uma pergunta ao governador. O governador estava respondendo. Senhor presidente, o distrital aqui está extremamente afoito, falando numa matéria que não é dele. Eu não vou ficar ouvindo aqui uma pessoa que não está vigilante para com os compromissos dessa CPI. Eu peço aos senhores deputados, qualquer deputado não pode interromper a pessoa que está no microfone. E eu vou garantir isso. Agora, eu quero dizer, deputado Carlos Sampaio, que Vossa Excelência tinha feito uma pergunta e ele estava respondendo. Aí Vossa Excelência interrompeu a resposta e falou, vou fazer outra pergunta. Então eu vou fazer o seguinte, isso já tinha esgotado o tempo de Vossa Excelência. Eu vou devolver 1 minuto a Vossa Excelência para a sua conclusão. Uma pergunta também extremamente objetiva. Num diálogo gravado pela Polícia Federal no dia 10 de maio de 2011, Cláudio Abreu diz a Carlos Cachoeira, abre aspas, ao telefone: estou chegando aqui para almoçar com o governador e só vou para a nossa reunião às 2h30. A pergunta é objetiva, eu gostaria de uma resposta sim ou não. Vossa Excelência nega ter havido este encontro com Cláudio Abreu para um almoço? Nunca teve esse encontro. Satisfeito? Nunca me reuni com o senhor Cláudio Vossa Abreu. Excelência esteve em alguma oportunidade com o senhor Carlos Cachoeira no ano passado no Hotel Blue Tree ou
no escritório existente no edifício Gilberto Salomão, faço a pergunta a Vossa Excelência, porque estou fazendo o requerimento da quebra das imagens durante o ano 2011 com relação a eventual encontro de Vossa Excelência com o Carlos Cachoeira no Hotel Blue Tree e no escritório edifício Gilberto Salomão. Nunca estive nesses lugares com o Carlos Cachoeira. Agradeço muito que quebre, que ajuda a confirmação. E por último, Vossa Excelência afirma ter sido amigo de muito tempo de Cláudio Monteiro, há muito tempo, e diz ter com ele uma relação de confiança. Eu pergunto a Vossa Excelência, o senhor não considera estranho não saber que um grande amigo seu, Cláudio Monteiro, de tantos anos, seu chefe de gabinete, era próximo ao empresário Carlos Cachoeira, que o senhor visitou anos antes? Não considero estranho, não era próximo. Quem não era próximo, Cláudio Monteiro? Sim. Quem está dizendo que é próximo? Como é que eu sei que é deputado, próximo? Cláudio Monteiro terminou o tempo de Vossa Excelência, deputado. Terminou o tempo de Vossa Excelência. Ele não respondeu. Ele vai responder, Vossa Excelência. Por favor, governador, para responder a última questão do deputado Carlos Sampaio. Quero só reafirmar, senhor presidente, que não tem proximidade, não tenho conhecimento de proximidade com Cláudio Monteiro, com Carlos Cachoeira. Essa é a resposta objetiva. E gostaria de dar resposta para outra que o deputado não quis ouvir. Talvez só perguntar e não ter a resposta, mas essa empresa foi feito um contrato no governo anterior, 2008, está aqui, vou passar para a presidência, para os documentos para a CPI. Tem uma decisão judicial aqui de 19 de outubro de 2011, Superior Tribunal de Justiça, com relação à renovação, e passo também o contrato dessa agência que foi feita no Distrito Federal. Estou recebendo pelo presidente. Presidente, junto ao processo. Eu vou conceder pela ordem por 1 minuto para Vossa Excelência. Obrigado. Não precisa mais, 1 minuto. Talvez então até menos. Primeiro, quero agradecer a Vossa Excelência o respeito ao regimento, Vossa Excelência tem se portado assim. E quero dizer que a minha intervenção anterior tinha um único objetivo. Seja quem for posição, situação, parlamentar que está exercendo um direito conquistado legitimamente nas urnas. Não pode, quem quer que seja que venha aqui, zombar deste parlamentar. Foi na defesa de uma prerrogativa importante nossa. Os advogados, ou mesmo os secretários de Estado que assessoram o governador Agnello Queiroz, eu tenho o maior respeito por eles. Só quero que eles tenham o mesmo respeito pelos parlamentares. É só isso, presidente. Deputado, apenas pedir a Vossa Excelência novamente que qualquer evento aqui nós possamos esperar que o deputado que esteja fazendo uso da palavra conclua. E depois, então, faremos esse acordo pelo regimento. Okay. Como Vossa Excelência também é respeitador do regimento. Muito obrigado, presidente. Bom, eu passo a palavra agora ao ilustre deputado Vanderlei Macris, que terá 10 minutos para as suas arguições. Senhor presidente, eu gostaria de ser também respeitado aqui pelos meus colegas, especialmente o deputado Silvio. Senhor presidente, parece que casa é a sina dos governadores. E eu queria, abrindo a possibilidade do governador, a quem cumprimento nesse momento, ter permitido o debate sobre todas as questões, Anvisa, etc., eu gostaria também de falar sobre a questão da compra da casa. O senhor disse que pagou R$400 mil por essa casa. Senhor governador, quanto ela vale hoje, na sua concepção? Não sei, não sou corretor. Ô Rubens, essa aqui é uma expressão... O senhor mora nessa casa? Moro. Há quantos anos? 5 anos, mais ou menos. E não tem ideia de quanto vale a casa? Não tenho, não estou acompanhando o mercado imobiliário, tenho muito o que fazer no governo federal. Tá bem. Eu vou falar, senhor presidente, por favor, eu vou falar sobre um personagem... Senhor presidente, por favor, eu vou falar sobre um personagem, eu ouvi tudo de Vossa Excelência. Eu vou falar sobre um personagem novo nessa casa. O senhor Jamil Elias Suaiden. Este senhor Jamil Elias Suaiden, porque até agora, senhor presidente, se falou no vendedor da casa do senhor governador, senhora Juliana e senhor Glauco. Mas também tem um outro vendedor da casa, que era sócio quando ela foi vendida, senhor Jamil Elias Suaiden e sua esposa.
O senhor Jamil Elias Schweiden é dono de uma empresa chamada FJ Produções. Nem precisa, fica validado. E aconteceu um pregão eletrônico por ocasião da presença do governador na Anvisa, número 32 de 2008, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse pregão eletrônico lançou um pregão com o fim de contratar uma empresa especializada para a prestação de serviços de organizações e eventos. Esse pregão eletrônico acabou se transformando numa ata de realização onde constam todos os lances das empresas concorrentes. E podemos observar ilícitos, dada a desproporcionalidade de valores ofertados por essa empresa. A empresa vencedora do certame, FJ Produções, que tem como proprietário o senhor Jamil, que foi dono da casa vendida ao governador. Esse senhor Jamil, que é proprietário da JF, ganhou esse pregão com um valor de R$14 mil contratados pela Anvisa. Através desse pregão eletrônico foi feita uma ata de registro de preços, onde o governo do Distrito Federal fez adesão a esta ata também. Agora, esse pregão, senhor presidente, o que chama a atenção é que ele foi feito para um contrato de 260 eventos. O que aconteceu com esse pregão? A maioria, ou quase a totalidade, menos essa JF, deu valores irrisórios para participação desse pregão. Os valores aqui são de R$23, de R$44, de R$57, de R$63, de R$72 e assim vai, R$27. E essa empresa ganhou com R$14 mil esse pregão para a realização de 260 eventos na Anvisa. Pois bem, isso foi homologado e se transformou numa ata utilizada por vários órgãos do governo federal. Utilizada por vários órgãos do governo federal, senhor presidente. E eu vou dizer aqui agora qual foi a evolução patrimonial desta empresa. Em 2006 era de R$61 mil. Em 2007 já foi para R$4,8 milhões. Em 2008 para 19 milhões. Em 2009 50 milhões. Em 2010 103 milhões. Em 2011 71 milhões. Em 2012 9 milhões. Acontece, senhor presidente, que conforme consta aqui, a CGU, investigando este fato, chamando a atenção desse fato, acabou constatando R$670 mil em 3.600.000, R$670 mil de superfaturamento. Essa ata, inclusive, foi utilizada pelo governo federal, inclusive pelo governo do Distrito Federal. Agora, senhor presidente, a pergunta que eu gostaria de fazer ao governador é o seguinte. Duas questões. Primeiro, se o governador se dispõe, como fez o governador Marconi Perillo ontem, entregou 3 cheques da venda da compra da casa, da venda da casa. Eu queria saber se existem esses cheques da compra desta casa feita pelo senhor governador Agnello Queiroz. Primeira pergunta. Segundo, por acaso é uma coincidência uma empresa que teve um patrimônio exageradamente alto, depois de ganhar uma concorrência com um pregão eletrônico como este, num pregão duvidoso, que tem inclusive um inquérito policial apresentado pelo deputado Francisquini, neste caso, para avaliar esse pregão duvidoso em função do exagero e a desproporção dos valores de quem ganhou a concorrência e de quem participou da concorrência. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer ao governador é isso. Se ele está disposto a entregar os cheques, se tem cópia desses cheques,
ou transferência eletrônica, se é que existe, e se é mera coincidência essa empresa que tem como dono o senhor Jamil, quem vendeu a casa para o senhor governador, por acaso é uma mera coincidência ele ter participado dessa concorrência. E ainda, se Vossa Excelência pagou com cheque ou com transferência bancária esta casa que o senhor recebeu. É a pergunta que gostaria de deixar a Vossa Excelência e gostaria de uma resposta. Senhor deputado Vanderlei, primeiro que é evidente que não é motivo dessa CPI tratar de empresas privadas aqui, que eu não vou poder responder por empresas. O senhor se referiu aqui a FJ Produções, é uma empresa aqui do Distrito Federal, uma grande empresa aqui do Distrito Federal que faz eventos, e isso tem que ser perguntado à empresa. Eu não tenho nada com essa empresa. A referência que foi feita aqui com relação a uma contratação na Anvisa, isso já foi explorado naquela cota da maldade absurda, porque nenhum diretor da Anvisa, com exceção do presidente da Anvisa, tem alguma responsabilidade sobre a parte administrativa da Anvisa. A parte administrativa, o presidente cuida de toda a parte administrativa. Todos os outros diretores cuidam da parte técnica da Anvisa. Eu fui diretor da Anvisa, cuidava da área de inspeção, laboratório, cosmético. São essas áreas. Então não trato e nunca tratei na Anvisa sobre contratação de empresa, pregão, qualquer coisa que tenha administrativamente na Anvisa. Então quero fazer esse esclarecimento. Segundo, eu adquiri minha casa do senhor Glauco. E é evidente que já falei isso aqui, vou repetir. O que tem a ver isso, ter adquirido a casa em 2006 para 2007, com qualquer atitude futura minha, um ano depois, ter relação com a aquisição de casa? Isso aí é um absurdo completo, perde qualquer propósito. Essa empresa que Vossa Excelência se refere, FJ Produções, não tem contrato com o GDF. Não tem contrato com o GDF. Só me permite. Estou falando pelo GDF. Eu estou aqui. Eu sei que esse assunto não é. Vossa Excelência está esgotado. Não está. Tem 36 segundos ainda. Se eu pudesse falar. Posso responder pelo menos? Deixa ele responder ao final. O governador disse que não tem responsabilidade. Não. Eu vou dizer. Não. Não tem. Deixa eu repetir. Vamos manter a palavra com o governador. Presidente, eu estou querendo responder a indagação que foi feita pelo deputado. Estou dizendo que não tem contrato com o GDF. Mesmo reconhecendo que esse tema não é tema dos motivos aqui da abordagem da investigação da CPI, eu estou me propondo a responder qualquer coisa, inclusive isso. Agora, não posso responder sobre questões de terceiros, sobre patrimônio de empresa, quando ela cresceu, deixou de crescer. Isso aí é uma coisa que não cabe, obviamente, eu tratar disso. Não tenho responsabilidade, não conheço essa empresa, né? Conheço formalmente o proprietário dessa empresa aqui, que é um empresário da cidade, que tem, inclusive, para serviço a muitos ministérios no Distrito Federal. Enfim, não pode querer fazer uma vinculação com qualquer, digamos assim, atitude minha com relação à própria empresa. Isso seria um absurdo muito grande. E para esclarecer essa questão da casa, senhor deputado, eu já fiz aqui, além de apresentar aqui a minha, nada consta do imposto de renda, além de colocar à disposição meus sigilos bancário, fiscal, que comprovam de forma inequívoca se tem um recurso, de onde foi, como foi pago, não tem nada mais transparente e mais declarado do que isso. Então, essa é a parte que vai estar à disposição de Vossa Excelência e, portanto, está aí a comprovação com relação à aquisição e à compra da casa. Bom, próxima escrita... Senhor presidente, eu ia utilizar meu É que Vossa Excelência fez uma opção aquela hora, deputado. Vossa Excelência disse que ia garantir meus 30 segundos. Não, é que na verdade... Senhor presidente, é uma questão rápida. Em 30 segundos eu respondo. Eu tinha meu tempo ainda. 30 segundos a Vossa Excelência. Não, eu quero dizer que o governador disse que não tinha responsabilidade. Aqui eu estou com um documento da Anvisa, onde a Maria de Fátima diz claramente, conforme pode ser observado, abre aspas, na cópia do referido mesmo orçamento, foi autorizado pelo senhor Agnello Santos Queiroz Filho
cópia que está em anexo, está aqui, inclusive, de acordo numa assinatura do próprio governador que está aqui. Essa aqui é a assinatura, quero só saber se o governador reconhece como dele essa assinatura aqui, que está presente. E outra coisa, só quero saber se o governador pagou em cheque ou em TED a compra da sua casa, só isso. E se não era mera coincidência essa empresa ter essa evolução, que eu disse a Vossa Excelência, não é? E com a compra da sua casa. É apenas essa pergunta e Vossa Excelência se comprometeu a responder todas as perguntas e, portanto, eu gostaria apenas de formalizá-la a fim de que o senhor possa responder. Se essa assinatura é sua e pode confirmar, eu gostaria de saber. Com relação a essa assinatura, senhor presidente, como essas denúncias faz parte daquele rol de denúncias, de maldades que eu aqui falei, isso foi fartamente já divulgado e, justamente por ignorância das pessoas que estavam fazendo a denúncia na época, tentou vincular a assinatura de um de acordo como se eu tivesse feito o processo de licitação dessa empresa lá na Anvisa. Isso é um procedimento normal, porque quando eu estava contratando essa empresa para fazer um evento, que foi um evento internacional, inclusive, o evento era da minha área, então, quando foi feito o planejamento pela área de licitação da Anvisa, que é a área administrativa, que é subordinada ao presidente da Anvisa, tem um de acordo do diretor da área com relação ao evento que você estava dando de acordo para que a área respectiva possa fazer a licitação. Com relação à licitação, nenhum diretor, com exceção do presidente da Anvisa, tem ligação com a área especificamente, porque é subordinada ao presidente da área. Então isso já foi, eu já fiz essa explicação exaustivamente, porque faz parte desse rol de ataques e sem fundamento, que é esse caso precisamente. Obrigado. A próxima inscrita é a senadora Vanessa Graziotin, por 10 minutos. 10 minutos com mais 30 segundos para concluir, né, senhor presidente? 10 minutos. Vamos lá. Eu vou só retornar porque Vossa Excelência já perdeu alguns segundos. Eu primeiro, obrigada, presidente. Eu primeiro quero cumprimentar o governador Agnello. Peço para aumentar o volume do microfone. Cumprimentar o vice-governador, que aqui está presente também, deputado Filipelli, com quem pude ambos conviver na Câmara de Deputados. E através deles cumprimento todos os membros do governo. Da mesma forma que alguns que me antecederam fizeram, eu também quero fazer. E dizer, governador Agnello, que eu votei contra o convite para que Vossa Excelência viesse agora. Não porque achasse ou porque ache que Vossa Excelência não deva vir, mas não entendi como apropriado vincular o caso do governador Agnello ao caso do governador de Goiás. Porque são questões completamente diferentes. São duas situações completamente diferenciadas. E muitos aqui querem fazer ou transformar em dois casos diferentes em casos iguais. Em casos que são completamente diferentes em casos iguais. Vossa Excelência, e eu procurei ler não tudo, mas como a maioria me dedicar pouco ao estudo dos materiais que têm chegado à CPI, Vossa Excelência aparece em algumas referências, mas nada comparado ao que aparece o governo do Estado do Goiás. Absolutamente nada. Seja questões relativas ao jogo ilegal, ilícito, ao envolvimento da própria polícia, de membros. Agora, são membros, mas membros que ocupavam cargos importantes, cargos de direções, e aliás, alguns deles até permanecem no poder. Mas ouvindo Vossa Excelência, governador Agnello, e ouvi com muita paciência, eu penso que para o senhor não podia ter acontecido coisa melhor do que vir aqui hoje e antecipar aquilo que aconteceria, sem dúvida nenhuma, aconteceria. E quero cumprimentá-lo, não porque acho que isso seja
algo inimaginável, não, porque todos nós que ocupamos cargos públicos, nós temos obrigação perante o povo que deposita confiança na gente. Então, acho que todos os nossos atos corretos são atos, não passam de obrigação de nossa parte, de obrigação. Mas, infelizmente, por não ser esse o procedimento da maioria, gestos como de Vossa Excelência mereceram um aplauso, sim. E aí um deputado disse que a claque de Vossa Excelência é maior do que a de ontem. Não é, não. Porque os aplausos vieram inclusive dos parlamentares. Eu tenho certeza que se os membros da imprensa que aqui não estão, se não aplaudiram fisicamente, mas internamente estavam aplaudindo, porque é isso o que nós esperamos, são esses atos que nós esperamos dos agentes públicos. Então eu cumprimento Vossa Excelência, senador Agnello. Peço atenção à oradora na tribuna. Obrigada, presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência por isso. E em relação aos questionamentos, eu li, a sua assessoria distribuiu, imagino, a todos os membros dessa CPI, alguns documentos. É bom porque organizam tudo aquilo que aparecem de forma organizada, o que nós já tínhamos conhecimento. Mas o vínculo, e que não é só com o caso do Distrito Federal, isso acontece com tudo, com outros governos, em outras situações. Esse era o modus operandi de uma quadrilha. Era quadrilha porque o serviço era completo. Tinha os infiltrados na Polícia Federal, os infiltrados na Polícia Estadual, tinha aqueles parlamentares que prestavam serviço e aquele paladino da moralidade, nosso colega, pelo que tudo indica os fatos, prestava serviço a essa quadrilha, a esse grupo organizado. Vossa Excelência nos passou, a assessoria, um mapa que mostra as gravações do que é que eles diziam. E eu faço questão aqui, presidente, de repetir algumas, de fazer leitura em voz alta, porque nós precisamos cada vez mais nos indignar com isso, porque isso é ação de uma quadrilha organizada que nós não sabemos até onde foi. E qual é mesmo a verdadeira repercussão disso? Tá aí, olha, o Dadá falando, os caras nomearam só inimigo da Delta. O que o povo me ajudou até hoje, ninguém nomeou nenhum gari. Aí depois vem o seguinte, vem o seu Jairo Martins, e a época vai bater no Agnello, tá? São 3 páginas aí do governo do Distrito Federal, do GDF. Aí vem o Cachoeira, ele, aí fala um monte de palavras que a gente não pode repetir, porque nós não estamos no horário apropriado e a TV até criança assiste, um monte de palavrão, inclusive malandro, pilantra, se referindo ao governador do Distrito Federal. E mais a seguinte, o senhor Cachoeira diz, agora ele cai? Você tem que avisar que eles vão apanhar, entendeu? Vão continuar apanhando. E aí eu peguei o discurso desse senador do dia 4 de novembro de 2011. Eu não tenho tempo, não permite o tempo, mas ele faz um discurso ético, mas por trás da ética fica claro o caráter ideológico, profundo, conservador, atrasado, reacionário, se referindo ao governo atual, desde a época do presidente Lula agora, ao meu partido, o PCdoB, que teve um ministro acusado sem nenhuma prova de ter recebido 30 milhões numa garagem, sem nenhuma prova. Cadê a prova? Até hoje nós estamos pedindo a prova. Foi esse senhor aqui, ele diz lá num determinado trecho o seguinte: após quase 9 anos de doutrinação e aparelhamento, isso entre aspas, não sou eu que estou dizendo não, aquele senador aí que disse no dia 4 de novembro do ano passado, após quase 9 anos de doutrinação e aparelhamento, as garras vermelhas vão se esticando para outras mãos. Isso era a ditadura que falava, das garras vermelhas. Então esse é o caráter ideológico de quem quer destruir um governo que com muita dificuldade vem promovendo mudanças nesse país. Então, baseado nisso tudo, governador Agnello, eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu insisto, já foi feito, mas eu insisto na mesma pergunta. O relator lhe perguntou, alguns parlamentares lhe perguntaram, porque tem uma gravação aqui que mostra uma tentativa do dia antes da sua posse. Vossa Excelência falou também, dia 30 de dezembro de 2010. O Dadá fala, ontem o Vladimir ligou para o Zunga pedindo que o Zunga falasse com o Cláudio Monteiro para arrumar um espaço para o senador conversar com o governador. O nosso senador aí do Goiás
Aí ele mandou o recado que o senador que o governador já está sabendo. Que o governador já está sabendo que o senador quer conversar com ele, entendeu? Aí eu pergunto de Vossa Excelência, o senhor ficou sabendo que o senador Demóstenes queria falar com o senhor? Não fiquei sabendo. O senhor nem ficou Senadora, sabendo? Nem fiquei sabendo. Não ficou sabendo? Nem fiquei sabendo. Nem foi procurado por ninguém? Nem fiquei sabendo. Nem pelo seu assessor da época, seu Cláudio Monteiro, nem por Rafael, que é citado aqui também? Nem fiquei sabendo. Não ficou sabendo que ele queria falar com o senhor. Outra coisa, ontem eu questionei ao governador Perillo, e repito aqui, muitas gravações que diz o seguinte, eles reclamando também, só que há uma diferença entre o governo do Distrito Federal e de Goiás. Em Goiás são muitas as pessoas, pelo que tudo indica, não sou eu que estou falando, são as degravações e a CPI está aqui para comprovar ou não, que muitos daqueles que prestam serviço e compõem esse grupo foram não só indicados, mas tiveram as suas indicações transformadas em nomeações, inclusive o diretor do Detran e tantos outros. E pressionaram muito. E aqui o que a gente repara, para depois não dizer que a gente trata um como tchutchuca e o outro como o que mesmo, que foi falado aqui, como tigrão. Então eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ontem. E li na frente do governador Perillo, foi dito para o senhor e cobrado, que o senhor deu muito dinheiro, que agora não está dando troco. E aí o Dadá, quando fala que não consegue nomear nenhum gari, o que o seu Dadá fala? Fazer o quê? O que eu vou fazer? Pede camiseta, faz. Pede não sei o que, faz. Pede carro, faz. Pede caminhão, faz. Que benefícios o senhor recebeu desse senhor Cachoeira ou de alguém da Delta vinculado a ele na sua campanha ou em qualquer outro momento, o governador Agnello? Obrigado, senadora Vanessa, pelas suas palavras muito precisas. E respondendo à pergunta, não teve nenhum benefício desse grupo conosco. Nem o Cachoeira, nem o grupo da Delta. Não tem sequer contribuição de campanha. Esse tempo todo, outras degravações também mostram que eles sequer tinham acesso a mim. Tem degravação desse grupo tentando pedir o meu telefone, tentando conseguir o telefone, e acionou uma pessoa da Polícia Militar do Distrito Federal para conseguir o meu telefone. Então, não teve acesso, não teve contato, não teve nenhum benefício desse grupo, e o nosso comportamento é a demonstração prática de que isso aconteceu, que foi o rigor na aplicação desse contrato. Licitação 26 dias, ou auditoria 26 dias depois de tomado posse, depois concluir a auditoria, as medidas que a auditoria assim determinava, rigor no cumprimento do contrato, depois passar essa auditoria para o Tribunal de Contas do Distrito Federal, Ministério Público, e chegar ao extremo de dotar o Distrito Federal de estrutura como a balança e ter uma redução dessa de 1 milhão só nesse contrato dessa única empresa e com relação ao entulho. Então foram medidas que nós tomamos que a economia é muito maior do que essa se você somar toda a área de lixo. Portanto, não teve nenhum tipo de benefício, porque isso perderia inclusive a nossa condição e nosso rigor, como nós fizemos para a execução desse contrato. Obrigado, senadora Vanessa Graziotin. Eu quero anunciar a presença entre nós dos deputados distritais de Brasília. Primeiro, o deputado Chico Vigilante, que foi deputado federal conosco, quero agradecer. Deputada Celina Leão, deputado Ailton Gomes, deputado Rony Neymer, deputado Vasni de Ruri, deputada Arlete Sampaio, deputado Cristiano Araújo, deputado Dr. Michel e o deputado Cláudio Abrantes. Eu vou agora passar para o primeiro líder, que fará o uso da palavra por quantos minutos? Por 5 minutos? 5 minutos. Líder Bruno Araújo, do PSDB. Agradeço, presidente. Eu gostaria primeiro de deixar muito claro que o Brasil acompanhou, não viu a resposta objetiva do governador Agnello sobre como se deu a compra de sua residência, objetivamente, através de cheque, de transferência bancária. Eu só quero uma questão de ordem. Líder dinheiro. Não pode perguntar. Não, eu posso dizer o que quiser. Pode, você pode. Utilizo o meu tempo da forma que me entender. Agradeço a excelência. Bom, registrando que fica claro que o governador Agnello não
é preciso informar essa comissão. A comissão não compreendeu o procedimento, a forma como se processou a compra dessa carga. Dinheiro, cheque ou TED. E se o governador puder colocar à disposição, nós agradecemos. Segundo, senhor governador, Vossa Excelência é recente nos quadros do PT. Nós acompanhamos nos últimos dias, notícia pela imprensa, recentemente agora numa dessas madrugadas, onde Vossa Excelência recorreu ao vice-presidente da República, pelo noticiado nos jornais, de um socorro do PMDB porque sentia dificuldade de apoio dentro do PT. Todos nós conhecemos o que significa um segredo guardado a dois, principalmente quando se dá entre reunião de deputados. O que aqui nós ouvimos ao longo do dia de ontem é que na segunda-feira, na reunião entre o PT e partidos da base sobre a reunião da semana, discutindo como se dariam os trabalhos, alguns líderes do PT declararam que estiveram com o presidente Lula e, se fosse preciso entregar a cabeça do governador Agnello para ter o governador Marconi Perillo, pudesse ser feito. O governador Marconi Perillo saiu daqui ontem inteiro e voltou, como disse o deputado Silvio Costa, ao seu estado maior do que saiu. Nós vemos Vossa Excelência egresso do PCdoB. Nós estamos nesse exato momento, o próprio PT está pedindo o processo de investigação por falta de decoro de um deputado do PCdoB, inclusive membro dessa comissão. No fundo, é a compreensão se, por mais que nós não possamos perguntar, dividir com Vossa Excelência, se Vossa Excelência se sente abandonado pelo seu partido. Mas ainda, aproveitando e ainda dentro do tempo que nós temos, e aí talvez o senador Randolph, e não estando aqui, eu já até pediria o artigo 14 para ele, já me anteciparia, porque vou citá-lo. Né? Nós fizemos, e é importante, eu queria registrar, é uma pena que o senador Randolph estivesse aqui, mas seguramente podemos falar em outro momento. O senador Randolph ocupa uma vaga do bloco PSDB Democrata. Eu queria perguntar ao senador Randolph, numa outra oportunidade ele pode falar nessa comissão, se esse bloco condicionou a sua presença a qualquer acordo. Tenho certeza que ele conhece o estilo, nem o PSDB o faz e nem ele o aceitaria. Eu digo por quê? Porque o senador Randolph vem falando, e ontem muito grosso, de que o PSDB e o PT fizeram um acordo para proteger os seus governadores. Portanto, eu invoco o testemunho do próprio senador Randolph, que ocupa uma vaga do nosso bloco, se a sua presença na CPI é fruto de algum acordo conosco. Não é. É pela qualidade que ele pode prestar a essa comissão. Portanto, senhor presidente, o que nós estamos ouvindo aqui com muita clareza é um governador que chega a essa comissão, pelas informações da imprensa, com dificuldades de apoio dentro de um partido, recorrendo a outro importante partido da base em busca de socorro. Todos conhecem o que é o Congresso Nacional, de uma hora a outra, um ou outro parlamentar vai confirmar com suas fontes de imprensa o que tem dito ou sido utilizado o governador Agnello como sendo um agente político talvez menos importante, dada a sede do ex-presidente Lula em cumprir os seus objetivos em relação ao governador de Goiás, que saiu daqui extremamente fortalecido. E mais ainda, dizer ontem que quando o relator Odair fez a informação e fez a pergunta ao governador sobre a sua quebra de sigilo, houve uma grande reação, porque ele o fez na condição de investigado, depois se recompondo. Ganhamos nós por um erro de impulsionamento. Portanto, senhor presidente, para nós coroarmos com qualidade, com absoluta lisura, todo o dia extremamente positivo de ontem para o PSDB e para o governador de Goiás, eu recebo uma ligação do governador pedindo para que nós votemos hoje, extra pauta, a quebra de sigilo dos dois governadores. Vamos em frente e vamos às investigações. Eu
Vou ao próximo orador. Não há reunião administrativa no dia de hoje. Hoje a reunião foi programada para a oitiva do senhor governador Agnello Queiroz. E passo então ao próximo inscrito, por 10 minutos, o deputado Luiz Pittman. Senhor presidente Paulo Teixeira, relator Odair Coelho, queria cumprimentar o senhor governador do nosso estado, Distrito Federal, e cumprimentar ao mesmo tempo também o vice-governador Tadeu Filipelli, presidente do meu partido aqui no Distrito Federal. Ao mesmo tempo, quero cumprimentar os deputados distritais que aqui estão presentes, doutor Michel, Celina Leão, Chico Vigilante, Hadi, Cristiano Araújo, Rony Neme, os que eu estou vendo nesse momento. Ao mesmo tempo, pediria ao presidente para dar um pouquinho mais de som aqui, que eu não estou conseguindo... Peço ao som que aumente o volume do deputado, do microfone do deputado Luiz Pittman. Obrigado. Senhor governador, disputamos juntos em 2010 uma eleição num momento muito difícil do Distrito Federal. Naquele momento, passávamos por um terremoto político que abalou as estruturas tanto do governo como do legislativo. Praticamente, a população nos viu quase como uma luz de lamparina na escuridão da noite. Ali, ao nos eleger, o senhor como governador, eu como deputado federal, passou a acreditar e ter uma esperança de renovação e de mudança. Fui seu secretário de obras durante 6 meses, como o senhor aqui citou, e naquele momento sei da dedicação e do trabalho que o senhor teve e que todos nós no governo, junto com o vice-governador Tadeu Filipelli, nos dedicamos para trazer à normalidade todas as dificuldades que ali tínhamos encontrado. Desde o mato alto, como o senhor disse, dos buracos da pista, da ponte caindo e das escolas que não funcionavam. Deixei o governo em junho. Encontrei aqui na Câmara Federal o respaldo do meu partido, PMDB, para fazer a continuidade do trabalho e contribuir com a população. Mas daqui da Câmara eu vi os momentos ruins que o senhor passou, sejam eles ocasionados, como o senhor colocou, intencionalmente por uma quadrilha que vinha do senhor Carlos Cachoeira, ou de vários outros motivos que nós não sabemos qual. Mas chegou ao ponto de um cabo da Polícia Militar levar uma bolsa de dinheiro e jogar dentro do gabinete do secretário de governo. Fatos esses que foram transformando a população e olhando essa população da mesma maneira, aonde que não entendia o que estava acontecendo no Distrito Federal. Dali para frente nós tivemos um 2011 muito difícil. Várias denúncias, várias situações. Em 2012, nós já estamos em junho, e da mesma forma, a polêmica, o debate continua acontecendo, o que impede de o senhor, inclusive, estar, como o dia de todo de hoje, trabalhando pelo Distrito Federal. A população que nos assiste hoje quer saber, tanto de mim, que sou deputado federal, como do senhor como governador, o que juntos e o que poderá ser feito no restante do mandato, tanto na área de saúde, tanto na área de transporte, tanto na área de educação e, principalmente, no resgate da credibilidade do ser político do Distrito Federal. Porque quando o senhor vem para uma CPI, mesmo como convidado,
mesmo como testemunha, cria, junto à população, uma sensação de que é o governador que está sendo investigado. E o senhor aqui é testemunha. Eu preciso saber, e todos precisam saber, justamente como o senhor vê tudo isso e qual a solução que o senhor tem previsto para os próximos 2 anos e meio que restam do seu mandato. Por favor. Muito obrigado, deputado Pittman. Eu acho que Vossa Excelência foi muito feliz em recuperar aquele momento difícil que nós recebemos o governo. Vossa Excelência é testemunha disso, porque foi ativo participante do enfrentamento do verdadeiro descaso e do absurdo. Vossa Excelência citou aqui a ponte, com a ameaça da nossa ponte JK por falta de manutenção de anos. A rodoviária estava numa situação dramática. As escolas, que Vossa Excelência coordenou, inclusive, o mutirão de recuperar 300 escolas para no dia 10 de fevereiro as crianças assumirem e os professores. Foi uma operação espetacular, de dedicação, esforço. E tantas outras iniciativas como Operação Tapa Buraco e tantas coisas que foram feitas. Eu acho que ninguém mais do que Vossa Excelência pode falar disso, porque não só acompanhou, como deu solução para esses problemas. E disse bem, porque isso foi um esforço nosso coletivo. Nós fizemos uma grande aliança em defesa da nossa cidade. Fizemos uma grande aliança, tanto o meu partido, como conjunto com o PMDB, que tem o nosso vice-governador Tadeu Filipelli, com o PSB, com o PDT, hoje são 15 partidos da base, 16 partidos da base do governo, e todos muito importantes para que a gente unisse o povo do Distrito Federal para poder mudar essa realidade. Se não fizéssemos isso, talvez não tivéssemos dando solução. E talvez não tivéssemos tendo a dificuldade que tivemos, porque essa dificuldade tem nome e tem endereço, que é o esforço grande dessas organizações que se acostumaram no Distrito Federal durante muitos anos a mandar na cidade, são donos da cidade, alocupletado, né, do poder público, e agora não pode fazer mais. E a reação é gigantesca. Nós mexemos em vesperos, porque nós enfrentamos todas essas áreas de vez. Estamos fazendo licitação de transporte público no Distrito Federal, fizemos a retomada de muitos terrenos que foram entregues a troco de propina, né? Enfrentamos o problema da saúde de uma gravidade extrema, mutirão nas escolas, a área de assistência social era uma tragédia, porque tinha 4 cadastros, as pessoas necessitadas, umas tinham muitos benefícios, outras nada, nós unificamos esse cadastro, só um cadastro único. Hoje já tiramos da extrema pobreza no Distrito Federal um grande percentual da nossa população, mais de 31 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. Hoje nós podemos comemorar. Governador, eu estou só preocupado com o meu tempo, que daqui a pouco o presidente resolve me cortar. Eu concluo, só para discutir isso. Nós tivemos o menor desemprego no Distrito Federal desde quando mede a pesquisa de emprego e desemprego esse ano, uma grande comemoração. Mas eu quero só concluir dizendo que Vossa Excelência tocou em um ponto-chave, que é a credibilidade, que temos que lutar, unir o nosso povo do Distrito Federal e até apoio da área nacional, porque aqui é a capital de todos os brasileiros, tem apoio dos nossos deputados, senadores, né, do nosso governo federal, para resgatar essa credibilidade também junto à população do Distrito Federal, afinal de contas é a população de Brasília. E nós vamos lutar com muita força para conseguir esse objetivo. Ok. Senhor governador, o senhor... eu conheço, é uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo eu queria explicação como é que pessoas tão próximas ao senhor, como Marcelão, Zunga e tantos outros, que fizeram vários contatos conforme gravações, discutindo relatórios de gravações efetuadas clandestinamente, falando sobre indicações de governo e ao mesmo tempo tendo uma relação muito próxima com as pessoas dessa quadrilha do Cachoeira. Ao mesmo tempo, eu vejo que o senhor criou, junto na sua Polícia Civil, um levantamento feito
uma frente, uma força-tarefa para resolver ou para pelo menos encontrar vestígios da arapongagem. O senhor já tem informações desse relatório? Poderia passar esse relatório para a CPI, porque essa questão da arapongagem é uma preocupação constante, até mesmo porque políticos e jornalistas foram investigados. E por último, o senhor... Estou terminando, senhor presidente. Por último, num grampo autorizado pela Polícia Federal, pegou uma conversa entre o Dadá e Dalberto e o Carlinhos Cachoeira. Nesse diálogo, o Dadá pede para o senhor Cachoeira avisar o Demóstenes que Agnello ligará para o senador goiano, com a desculpa de cumprimentá-lo pelo aniversário, mas que aproveitará para tratar de uma possível irritação de Demóstenes pelo fato do GDF não estar atendendo a demanda da Delta. O senhor chegou a fazer essa ligação do aniversário dele, e qual foi o assunto e qual era a preocupação que o senhor Demóstenes tinha com relação à Delta? Eu não conversei, quero repetir, começar pela última pergunta, não conversei com o Demóstenes, não liguei para ele e não tive nenhuma informação dele sobre objetivos da Delta. Com relação às pessoas próximas, o Marcelão, por exemplo, eu não conheço, nunca estive com ele, não foi meu assessor e nem conheço fisicamente, não conheço, nunca encontrei com ele. E só próximas do gabinete? Assim, do gabinete, porque ficou 15 dias numa área próxima. E já o Zunga conheço há muitos anos, é ligado à área do esporte, não estava vinculado a nenhuma área dessa, vinculado a lixo ou qualquer coisa que o vale. E não tem nenhum ato de nenhum dos dois que possa beneficiar direto ato com a assinatura do governo que possa beneficiar qualquer dessas empresas, porque não tratavam desses assuntos, nem tem poder de decisão. Né? E da arapongagem, eu sei que já está avançado muitas das investigações, é uma equipe de altíssimo nível que está responsável por essa área, nós vamos fundo com isso, e tendo já conteúdos dessa investigação, eu me comprometo também a passar para a CPI, de que não prejudique o desenvolvimento da própria investigação, mas esse é um ponto importante que nós devíamos unir forças, deputado Pittman, unir forças. Eu fiz aquela intervenção aqui dizendo que não é uma questão só da política local, pela responsabilidade de ser a capital do Brasil, e nós todos, deputados, senadores e todas as autoridades desse país, nós temos que enfrentar e não deixar acontecer, com vários exemplos que nós conhecemos e na história, de transformar a capital do Brasil, né, em uma corte de arapongagem, né, de mercenários que espionam para vender para os seus adversários, para os adversários da pessoa que quer denunciar. Essa prática é uma prática terrível para a democracia, para a liberdade e, sobretudo, de um ponto de cláusula pétrea da nossa Constituição, que é justamente a privacidade das pessoas. E hoje as pessoas estão assustadas de ir num restaurante, de conversar com um amigo. Qualquer coisa é motivo para suspeitas, ir para o blog da sua atividade privada, etc. Isso nós temos que enfrentar e derrotar esses criminosos aqui. Eu tenho um compromisso e quero fazer isso aqui nessa CPI para enfrentar e não medir esforços, e para isso precisa contar com a ajuda de todos os nossos parlamentares para a gente, de fato, tolher isso definitivamente e não fazer uma investigação só com relação a esse momento agora. Se for necessário, deixar permanentemente uma ação da polícia com relação a esse tipo de crime, que ele é um crime de grande repercussão, contrária para a cidadania. E nós não podemos permitir isso aqui no Distrito Federal. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E quero só parabenizar o governador e o governador Perillo também por os dois terem abertos, através do líder Bruno, os seus sigilos. Obrigado. Deputado Gilmar Tato, apenas para falar para Vossa Excelência que nós estamos fazendo uma sistemática de intercalar a cada 3 inscritos o líder. Então, o deputado Luiz Pittman iniciou essa nova rodada. Agora falará o senador Álvaro Dias, depois dele o deputado Silvio Costa. Aí eu concedo a palavra como líder para Vossa Excelência. Mas antes, eu gostaria de encaminhar a pedido do senhor governador um intervalo
de 4 minutos a pedido do senhor governador. Então eu dou um intervalo de 4 minutos e daqui 4 minutos nós voltamos à nossa sessão. Só no banheiro aqui, muito bom. Não precisa nem 4 minutos, Pediu uma esfirra. Faz 2 horas que pediu esfirra. Deve ser. Na hora que você